Olá, queridos alunos do Colégio Bezerra de Araújo e demais estudantes que queiram também se aprofundar um pouquinho, né? Relembrar também esse conteúdo que nós vimos presencialmente, né? E aqui eu estou gravando o vídeo para que vocês possam ter uma maior noção desse conteúdo de biologia do segundo ano do ensino médio, que fala sobre o filo plateumintos. Bom, esse nome plateumintos remete o quê? Seres vivos, né, de corpo achatado, tá? E a gente vai ter como representante animais que configuram a forma de um verme, né? Tanto é que dentro desse filo plateumintos, a gente tem como características aqui que eu coloquei aqui atrás, ó, para vocês estarem copiando, abrange animais de corpo plano achatado. Os principais representantes são as planárias, que pertencem à classe tubelária. A gente tem também, no caso, fazendo parte desse filo plateumintos, né? O que causa esquistossomose, né? O agente etiológico, né? Da doença esquistossomose, que é o esquistossoma mansoni, né? E a gente também vai ter como representante, né, clássico desse filo plateumintos, a gente tem também as tênias, né, que provoca a conhecida doença chamada de teníase. E aí dentro desse filo, como eu falei para vocês, né, relembrando até um pouquinho da matéria lá de microbiologia, que para quem está fazendo enfermagem já teve um pouquinho de noção, né, dentro da doença, dentro da disciplina de parasitologia, né, que aí de fato é uma disciplina que culmina, né, com o estudo dos parasitas, das parasitoses, e aí a gente está dando uma relembrada falando um pouquinho desse filo plateumintos, né. E aí a gente vai falar um pouquinho da primeira classe, que é a classe tubelária, né, que dentro dessa classe a gente tem como exemplo clássico os animais chamados planárias, né, de corpo achatado, e as planárias elas podem viver tanto no ambiente de água doce quanto no ambiente marinho, né, e de fato elas são, a gente fala que elas são de vida livre, né. Dentre o filo plateumintos, a gente tem as planárias, como eu falei para vocês, né, que meio que não representam muito perigo para nós seres humanos, né? Agora, dentro desse filo, a gente tem a classe trematoda e a classe cestoda, né? Ou cestódia, né? Que aí sim, dentre essas classes, aí sim a gente vai ter exemplos de seres vivos, né, que configuram como pertencentes ao filo plateumintos e que causam, sim, doenças no ser humano. No caso da classe trematoda, né, a gente tem como exemplo essa parasitose aqui, ó, que é o que a gente chama de esquistossomose, né? Esquistossoma mansoni é o agente causador dessa parasitose. Prof, como que eu adquiro essa doença? Vamos ver se vocês lembram lá da disciplina de parasitologia, né, que vocês devem ter visto no ano passado. Quem não viu, vai agora saber um pouquinho. Então, vou falar rapidamente que a doença esquistossomose, a transmissão desse parasita é dada através da transmissão via cutânea, ou seja, pela pele do indivíduo. Ou seja, as larvas, elas penetram na pele do indivíduo e, de fato, aí sim, o indivíduo muitas das vezes se contamina ou adquire essa parasitose. E aí o que acontece nessa parasitose? Essa parasitose, ela vai configurar várias alterações no âmbito do sistema digestório. Ela vai levar ao aumento do fígado, ao aumento de vários órgãos afins ligados ao sistema digestório. Sendo que ela tem como característica clássica essa parasitose, essa doença, esquistossomose, causada pelo esquistossoma mansoni, é conhecida a doença como barriga d'água, ela vai ter como característica peculiar o quê? A presença de dois tipos de hospedeiro. O que significa o hospedeiro? Bom, quando você fica doente, né, o nosso corpo, o corpo humano, ele funciona como se fosse um abrigo para aquele micro-organismo, para aquele parasita. No caso, a gente está falando de esquistossoma, de parasitose, né, de verminose, e aí, no caso, a gente sabe que essa doença, né,
tem estágios, né, como toda doença causada por parasita, né? E aí ela vai ter como característica clássica o quê? 2 tipos de hospedeiro, ou seja, o corpo humano ele vai funcionar como hóspede, como abrigo, como casa, para de fato esse parasita poder se replicar. E aí o que acontece? Eu falei para vocês que a transmissão se dá através da pele, via cutânea, e isso é verdade de fato, né? E aí a pessoa, como que acontece, prof, essa transmissão? Bom, a pessoa contaminada, ela vai evacuar no meio ambiente, enfim, a gente sabe que a gente fala de saneamento básico, né, como sendo uma coisa, obviamente, que se espera dentro de uma comunidade, mas a gente sabe que até mesmo no Rio de Janeiro a gente tem locais que não contam com uma rede de esgoto adequada, com saneamento básico, enfim. E aí aquele indivíduo evacua, né, aquele indivíduo está contaminado, né, por esse parasita, ele evacua no meio ambiente, né, aquelas fezes ali estão no ambiente, a céu aberto, enfim, né, e aí com contato com o meio externo, e essas fezes, o que acontece? Elas vão ter ovos, né, desse parasita. Desses ovos vai eclodir, ou seja, vai sair desse ovo uma forma primária de apresentação dessa larva, que é chamada miracídio. Então esse miracídio sai desse ovo, né? Sai aí essa larva, e esse miracídio, ele vai alcançar uma espécie específica de caramujo, que é chamado, que pertence ao gênero Bionfalaria. O que significa isso, prof? Ele sabe o tipo de caramujo? Isso é um meio que a gente fala que é da natureza, digamos assim. Mas, de fato, o que se sabe, o que se pode comprovar, é que quando essa larva penetra em uma outra espécie de caramujo, que no caso, o caramujo que não pertence a esse gênero Bionfalaria, a doença não vai fechar o ciclo, não vai encerrar o ciclo estabelecido por essa parasitose. Então, para a doença completar o ciclo de fato, e quando a gente fala de doença parasitária, e aí é mais difícil a gente também combater, diferente de uma doença causada por micro-organismo, né, que a gente sabe aonde que o micro-organismo está de fato, o parasita não. Ele pode estar no sangue, uma hora ele pode estar no fígado, ele pode estar no estômago, ele pode estar na garganta, dependendo da parasitose, que não é o caso dessa, mas só para vocês poderem entender de como é mais complexo, né? Não é nem tanto difícil, mas é mais complexo, de fato, a gente falar sobre o tratamento ligado às parasitoses, porque as parasitoses obedecem ao ciclo, né? Então, como eu falei para vocês, os ovos, né, eclodem, né, a primeira forma de apresentação, né, dessa larva, né, que causa esquistossomose, e o primeiro nome dessa larva é chamada de miracídio. Aí esse miracídio, ele vai alcançar um caramujo do gênero pertencente ao gênero Bionfalaria, né? Ele entra no corpo desse caramujo, fica por algum tempo, e aí após, né, um tempo ele sai do corpo do caramujo, e quando ele sai do corpo do caramujo, o nome da larva já passa a ser chamada de cercária. Essas cercárias, né, elas gostam do ambiente úmido, né, do ambiente assim que perto de rios, de lagoas, e aí sim, essas cercárias elas podem contaminar, elas podem atravessar a pele de um indivíduo. Portanto, a transmissão dessa patologia se dá de forma o quê? Cutânea, como eu falei para vocês. Ela leva ao aumento do fígado, aumento de baço, uma esplenomegalia, uma hepatomegalia, né? A pessoa tende a ter aquele inchaço, né, a barriga, né, porque ela causa o que a gente chama de ascite, né, ela causa um extravasamento, né, dos vasos, né, para fora, né, e aí você vai ter toda essa característica peculiar da doença que a gente chama de esquistossomose, causada pelo agente etiológico do tipo Esquistossoma mannsoni. Esse é o exemplo clássico do pertencente ao filo Plateuminthus, né, da classe Trematoda. Da classe Cestoda, a gente tem como característica principal a tênia, né? A tênia, diferente dos outros parasitas, eu sempre falo isso em sala, né, vocês não podem esquecer,
A tênia, ela já vai ser um verme o quê? Do tipo hermafrodita, né? Mas aí sobre a tênia eu procuro falar no outro vídeo, para o vídeo não ficar um pouquinho grande, vocês não se, como é que se diz? Não se confundirem um pouquinho. Então a gente falou agora do Philoplateominthus, né? São animais de corpo plano, meio que achatado, e remete aos vermes. Sendo que a classe, a gente tem primeiro a tubelária, né? A tubelária, que é representada pelas planárias, e a gente vai ter a classe trematoda, que como exemplo principal a gente tem a que causa a doença chamada de esquistossomose. Eu espero que vocês tenham entendido de forma clara, tentei ser clara e objetiva, né? Para não me estender muito. E aí no outro vídeo a gente fala um pouquinho da teníase e dos demais componentes aí desse conteúdo de biologia do segundo ano, tá? Fui!